de cálculo de concentração, cara. Como eu te falei, assim, ó, se tu entendeu lá o início, que é uma relação, uma divisão, como eu tô te mostrando, é sempre uma divisão, tá vendo? A relação do soluto pela quantidade de solução que você tem. Vai ficar muito fácil, só que você tem que exercitar. Tu tá vendo que não é tão simples assim. Tem que pensar um pouquinho de lógica. Deixa eu me tirar aqui de novo, tá ficando chatinho, né, Binho? Beleza, então você faz o seguinte, sempre uma relação matemática. A próxima relação matemática que você tem para concentração é a fração molar. É a divisão entre o número de soluto, número de mol do soluto, pelo número de mol da solução, tá? Então eu falei número, mas é que eu estou acostumado com esse meio, falar número para mim é número de mol. Mas para vocês tem que ser com calma. Número de mol do soluto pelo número de mol da solução. Lembrando que o número de mol da solução é N1 mais N2. Fração molar do soluto, fração molar do solvente, você também pode calcular. Tá bem? Como é que sabe que é de soluto e de solvente? Eu te lembro, tá? 1 é soluto e 2 é solvente. 1 é soluto, 2 é solvente. Lembrando que aqui você tem o número de mol. Como é que você calcula? Massa pela massa molar do soluto, massa pela massa molar do solvente. Ok? Isso aqui não é tão comum cair em cálculo de concentração. É raro cair, perfeito? Mas em gases e misturas gasosas, você usa muito a fração molar. Em propriedade coligativa, que é o próximo assunto, também você trabalha muito isso aqui. Perfeito? Aqui não é tão comum, ok? Binho, próxima concentração. Bora até chegar ao exercício. Vamos lá, então. Concentração molar. Concentração molar é em relação à massa do solvente em quilograma. Perfeito? Tá bem, como assim? É o número de mol do soluto em relação à massa do solvente em quilograma. Não pode ser disso, pelo amor de Deus. Lembra que quilograma é sistema internacional para massa. Então fica fácil. É só olhar na física, tá? A física mostra essa parada toda de sistema internacional. Não que a química não mostre, mas é que é mais para física. Então você tem o W, que significa em relação ao solvente. Sabe por que o solvente? Porque o solvente geralmente é água. Então você trabalha com water, viu como o inglês é perfeito? O inglês é maravilhoso, você fala hot dog, ok? Então vamos lá. Então você tem o seguinte, massa do solvente em quilograma. Foi de boa até aí, senhores? Acredito que sim. Tá bem, mas por que eu tenho essa fórmula aqui, ó? É porque lembrando que o número de mol é a massa do soluto pela massa molar desse próprio soluto. Vamos lá, eu volto aqui bem rapidinho. Ó. Eu sei que eu voltei demais, mas eu te mostro. Tá aqui, ó. O número de mol do soluto é a massa do soluto pela massa molar do soluto. Vamos fazer o seguinte, bem, tá aqui, ó. O número de mol pela massa do solvente, massa do soluto pela massa molar, vezes a massa do solvente em grama. Como assim, bem? Como assim? Como assim? Como assim? Nego, olha só. Para você não precisar pegar isso aqui que está em grama e deixar em grama, basta você multiplicar em cima por 1000, que aí fica mais fácil. Consegue entender isso, né? Beleza? É porque quando você pega alguma coisa em grama e multiplica por 1000, você tem 10 na 3, você vai ter em quilograma. E aí fica na mesma unidade. Entendeu? Não tem mistério, tá? Se quiser multiplicar por 1000, não tem problema. Mas se quiser deixar aqui embaixo quilograma e não multiplicar por 1000, tu também sabe, tu que sabe. Concentração molar não é tão comum aqui. Em cálculo de concentração, não. Mas em propriedade coligativa, nas leis de Raul, meu amigo, que muita gente não está acostumado com lei de Raul, que eu vou te mostrar em propriedade coligativa, isso aqui é usado, que é uma coisa de louco. Ó, cara, mas assim, ó, é usado muito, muito mesmo, para calcular a diferença de temperatura, de ebulição, de congelamento, variação da pressão, perfeito, velho? Pressão máxima de vapor. Mas isso deixa lá para a propriedade coligativa. Aqui a gente está trabalhando molaridade. Tá, Binho, tu trouxe exercício? Olha só como é fácil, tá? Primeiro, como eu te falei, aqui não é tão cobrado. Então eu trouxe uma coisa simples para você entender. Vamos lá. A razão é divisão entre o número de mol, número de mols, mol mesmo, já tirei esse S, do soluto pela massa do solvente. Cara, a única que trabalha número de mol pela massa, e do solvente, só pode ser a letra B, que você chama de molaridade. Foi de boa até aí, senhores? Então, aí você trabalhou mais algumas relações de concentração. Tá bem, o que eu tenho que fazer? Você pula para o próximo vídeo, que tem mais concentração. Porque agora você descansa um pouco e eu fui.